Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Amigos, nós estamos passando por um momento muito delicado no nosso planeta, mas nós temos que continuar, né? Nós não podemos deixar que isso acabe atrapalhando o seu sonho, que é a conquista da vaga no vestibular. Então, o Sistema SEB está preparando para vocês, organizando essas aulas que vocês vão continuar tendo na sua casa com toda a segurança. Olha, irmão, não é fácil realmente isso tudo. É necessário agora que você tenha, como nunca houve na sua vida, muita organização e disciplina. Então essas aulas vão ser disponibilizadas. Eu sugiro que você faça, companheiro, uma programação de levantar num certo horário de manhã, começar a assistir essas aulas como se estivesse indo à escola e pegar à tarde, depois do almoço, que você faça essa programação de fazer os exercícios, as tarefas que nós vamos indicando para vocês. Depois vai ser passado certinho para vocês como é que você vai fazer para tirar suas dúvidas, tudo organizadinho. Ou seja, a gente quer dizer para você, amigo, que apesar de toda essa situação, você não está sozinho, tá? Nós vamos te amparar nessa caminhada, nessa jornada que é essencial para que você consiga alcançar o seu objetivo. E olha, irmão, é uma questão até de seleção, Miriam. Todas as pessoas aí estão passando por isso também. Todos os seus concorrentes estão enfrentando a mesma dificuldade. Então, nesse momento, não deixe que o desespero, desestimule você de continuar. É nesses momentos que parece que estão atirando pedra na gente, que estão desestimulando, que a gente tem que colocar para frente o nosso objetivo, a nossa força, a nossa coragem, dando testemunho para aquilo que nós queremos alcançar, que é o nosso sonho, Então vamos lá, amigos, nós vamos caminhar. Aliás, deixa eu mostrar para vocês uma pessoa que quer dar um tchau para vocês. Espera aí. Olha aqui, ó. Essa aqui é minha cachorrinha, ó, a Laila. A Laila, dia 30 agora, vai fazer 6 anos que está conosco. Olha lá, Laila. Oi, gente. A Laila tá dando um tchau para vocês, para você não desanimar. Aproveita esses momentos que você está em casa também, que você não pode sair. Faça um pouquinho diferente. Faça uma pausa para ver os seus pais, para ajudar a sua mãe na cozinha. Participe, ajude a estender a roupa. Modifique também a sua maneira de viver com essa oportunidade de estar com as pessoas que você ama dentro do seu lar, não é? Não deixe de lado a afetividade, demonstre a emoção, cultive isso, aproveite essa oportunidade toda que você tem de estar com as pessoas que você ama, tá bom? É difícil, mas a gente vai conseguir, você não está sozinho, tá? Vai lá, vai lá. Amigos, eu vou trazer para vocês, nessa aula de hoje, nós vamos estudar o mecanismo de especiação. Ele está no caderno 1, setor é 141, é o módulo 6, eu dividi ele em 2 partes para não se tornar muito longo, tá? E a primeira coisa que a gente vai ter que entender é o que significa especiação. Especiação é o processo de formação de novas espécies. Como se forma novas espécies? A primeira coisa que você tem que ter noção é o conceito de espécie. Espécies são indivíduos que têm capacidade de cruzar naturalmente e ainda deixar descendentes férteis. A gente traduz assim, são indivíduos que ainda existe um fluxo gênico. Eles conseguem trocar genes entre si. Cruzou naturalmente, deixou descendente fértil, descendentes férteis, há um fluxo gênico entre eles, nós chamamos, aí os indivíduos serão considerados da mesma espécie. Muito bem, vamos ver como é que acontece as etapas da especiação. Irmãos, aqui nós vamos apresentar para vocês uma população de insetos que eu coloquei inicial. População, lembra, segundo Roma, indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área em um determinado tempo. Então a primeira coisa que vai acontecer é uma emigração. Eles vão se separar, eles vão buscar áreas diferentes para viver. E buscaram áreas diferentes devido a um clima mais favorável, devido aí a um ambiente onde tem oferta de alimento maior, não importa o porquê, se separaram.
E na hora que eles se separam, começa a aparecer entre eles uma barreira física intransponível. Isso é chamado de isolamento geográfico. Essa barreira física, irmãos, pode ser uma cadeia de montanhas que começa a se formar, um vulcão que entra em erupção, um rio que corta a população no meio, um mar que invade o continente. Olha, não importa quanto tempo demorou para essa barreira física se formar. Ela pode demorar até milhares, milhões de anos para se formar. Mas uma vez formada, irmãos, ela é intransponível. Significa que essa população não encontra mais essa população. E nesses milhares ou milhões de anos, vai acontecendo os mecanismos de recombinação gênica. Lembra, as mutações também envolvidas nisso? As mutações e as recombinações gênicas, elas vão modificando as características das populações. Tá vendo pela cor aqui, ó? Estão ficando diferentes. Aqui a gente vê diferença morfológica, mas pode ser diferenças fisiológicas, comportamentais, que vão tornando essas populações cada vez mais distintas. Note que a barreira física, ela impede que eles continuem trocando genes. Então não há uma mistura desses novos genes que começam a aparecer em cada população. Aí, passado milhares ou milhões de anos, essa barreira física pode desaparecer. A montanha erodida, o rio seca, o mar regride. E quando essas populações voltam a se encontrar, olha só, elas estão distintas uma da outra, que nós podemos ter duas situações nesse encontro da população. A primeira situação é que, apesar das diferenças que as mutações, as recombinações provocaram, eles ainda conseguem cruzar. Existem cruzamentos entre eles e os descendentes ainda são férteis. Ora, amigos, se existe cruzamento, os descendentes são férteis, significa que não houve ainda aquela interrupção do fluxo gênico. Eles ainda são da mesma espécie. Mas, Aldo, já houve algumas diferenças nítidas entre eles? Sim. Por isso que eles podem ter originado agora, se tornado agora, raças ou subespécies diferentes. Raças ou subespécies diferentes são ainda indivíduos da mesma espécie. Por quê? Ainda cruzam, ainda o descendente é fértil, ou seja, ainda existe o fluxo gênico. É o que acontece, por exemplo, com as diferentes raças de cães que nós observamos. Agora, irmãos, na segunda situação, nessa separação, quando houve a separação, tornou-se tanto tempo, que as diferenças podem se tornar geneticamente muito distintas, a ponto de quando eles se encontram, eles não conseguem mais cruzar, ou eles cruzam e o descendente é estéril. Repara que o conceito de espécie foi praticamente destruído. Não há mais cruzamentos. E mesmo que haja cruzamentos e nasça o descendente é estéril. Ele não tem capacidade de continuar cruzando. Quando isto acontecer, nós falamos que houve isolamento reprodutivo. Isolamento reprodutivo, essa incapacidade que os indivíduos têm de continuar trocando genes. O fluxo gênico foi interrompido. Só depois que teve isolamento reprodutivo é que você pode dizer, houve a formação de espécies diferentes. Isso agora é uma espécie diferente disso, ok? Veja que nesse caso, tudo começou com isolamento geográfico. Mas ter isolamento geográfico não é certeza que vai formar novas espécies. Pode formar novas raças. Quem vai dizer que houve a formação de novas espécies é o isolamento reprodutivo. É a interrupção do fluxo gênico. Você notou no meu título aqui em cima? Especiação alopátrica. Essa especiação alopátrica, pátria diferentes, lugares diferentes. É aquela em que a especiação ocorre em ambientes diferentes. Ou seja, é aquela onde teve a barreira física, teve isolamento geográfico, os indivíduos foram separados geograficamente, a especiação aconteceu em pátrias diferentes, tudo bem? Só que nós temos, irmãos, um outro tipo de especiação chamada simpátrica. Aqui do lado alopátrica, aquela que eu te mostrei, tem isolamento geográfico, tem a barreira física. Na simpátrica, a formação de novas espécies vai acontecer no mesmo ambiente, na mesma área, no mesmo local. Simpátrica, mesma pátria, mesmo ambiente. Sinfonia, sim, todos os músicos estão no mesmo local. Simpátrica, a especiação aconteceu na mesma área, certo?
E como que é possível isso? Tem várias maneiras, é incomum, mas pode acontecer, por exemplo, mutações radicais nos indivíduos de uma população. Imagina que essa espécie de árvore verdinha tenha 30 cromossomos, e mutações radicais, não interessa por quê, transformaram o número de cromossomos de alguns indivíduos, ela passou a ter 32 cromossomos. 30 para 32 é diferente. Isso pode propiciar, por exemplo, a formação de espécies diferentes. Quer ver uma outra situação? As mutações podem, por exemplo, modificar a época de reprodução desses dois indivíduos. Essa aqui reproduzia, por exemplo, na primavera, e devido às mutações, algumas passam a reproduzir no outono. Se os gametas não estão maduros na mesma época do ano, isso pode levar ao processo de especiação, certo? E olha só, tudo aconteceu na mesma área. Então uma pergunta que diz assim, é necessário ter isolamento geográfico para ter formação de novas espécies? Não. Repare que na especiação simpátrica, tudo aconteceu na mesma área. Agora, amigos, quando a gente fala que o processo de especiação, ele vai levar à formação, por exemplo, de indivíduos que não cruzam, ou indivíduos que dão descendentes estéreis, não é somente isto. O homem, nós dividimos esse isolamento reprodutivo, esse bloqueio sexual, em dois tipos, pré-zigótico e pós-zigótico. Pré-zigótico, como o próprio nome está dizendo, é aquele que vai bloquear a continuidade da troca de genes antes da fecundação, antes da formação do zigoto. O que nós podemos citar? Por exemplo, anatomias diferentes. Os órgãos reprodutores de uma espécie se tornaram muito diferentes dos órgãos reprodutores da outra espécie. Não conseguem mais copular. Bloqueei antes da reprodução, pré-zigótico. Outra possibilidade que eu comentei, diferentes épocas reprodutivas. Uma espécie de árvores gametas estão maduros na primavera, os outros estão maduros no outono. Às vezes estão se encostando numa floresta e não reproduzem porque os gametas não estão maduros na mesma época do ano, pré-zigótico. Diferenças comportamentais. Às vezes o comportamento de uma espécie, principalmente para atrair a fêmea para a cópula, ficou muito diferente, não é? Por exemplo, o cantar que coachar que uma espécie de sapo está emitindo, macho, não faz mais sentido de atração sexual para a fêmea da outra espécie. Não atrai, não copula. Não copulou, bloqueou antes da fecundação, pré-zigótico. Outra possibilidade, irmão, os indivíduos não se encontram para poder reproduzir. Lembra aquela barreira intransponível, isolamento geográfico? Ela pode existir até hoje e as espécies não se encontram. Você sabia que já existe em cativeiro o cruzamento, por exemplo, do leão com o tigre? Olha o descendente aí, ó, do leão com o tigre. Olha o tamanho desse bichinho, gente. Olha o tamanho desse bichinho. Aí eu te pergunto, amigo, se tem descendente já em cativeiro do leão com o tigre, por que então o tigre e o leão são considerados ainda de espécies diferentes? Eles não se encontram. Gente, aquele cruzamento aconteceu em cativeiro, teve interferência humana. Lembra o conceito de espécie? Cruzam naturalmente. Não foi naturalmente o que aconteceu. O tigre se encontra na Ásia. O leão está na savana africana. Existem muitos isolamentos geográficos que impedem esse encontro natural, como, por exemplo, pedaços de desertos e mares. Então, mesmo ambiente diferente pode isolar. Reprodutivamente, em isolamento devido a habitats diferentes. Foram todos pré-zigóticos porque foi antes da fecundação. Agora, existem casos também que pode chegar a copular, fecundar, pode chegar a formar o zigoto. E depois que formou o zigoto, alguma coisa impede a continuidade dos indivíduos. Por exemplo, a morte do embrião, um aborto espontâneo. Às vezes as espécies diferentes copulam, fecunda, forma o zigotinho, começa a formar o embriãozinho, mas as diferenças genéticas são tão grandes que não dá para continuar. Chega, senhores, um ponto que ele morre, abortando. Ou situações ainda mais raras, chega a nascer o descendente. Só que o descendente que nasce, ele é estéril. Nós temos como exemplo característico disso, irmãos, quando o jumento cruza, por exemplo, com a égua, origina a mula, se for a fêmea, ou o burro, o macho. E o burro sendo estéreis, mostram que o jumento e a égua são de espécies diferentes. A mula, que é o descendente de duas espécies, ele é conhecido pelo nome de híbrido. Então a mula ou burro é o híbrido estéril do cruzamento do jumento com a égua.
Se o jumento e a égua fossem da mesma espécie, eles cruzariam e deixariam descendentes férteis, o que não acontece. Tudo bem, amigos? Olha só, logicamente que tem algumas exceções, né? Biologia não é matéria exatas, tem algumas exceções. Vamos olhar essas exceções? Olha só, amiguinhos, olha essa exceção aqui, lembra disso? Quando isso cruza com isso, origina isso. Lembrou? Xerec? Olha agora essa aqui, ó. Exceção. Quando isto cruza com isso, origina isso. Também exceção. Agora vocês querem ver a melhor de todas? Quando isto cruza com isso, originando isso. Também uma exceção. Tudo bem, amigos? Então, olha só. Nós estamos com você, dá para você ir bem, depende da sua organização, da sua disciplina. Cria uma sequência, cria um roteiro de estudo, levanta numa determinada hora, assistir alguns vídeos, está cansado, faz uma pausa de 5, 10 minutinhos, vai lá na geladeira, vai lá, se distrai um pouquinho, volta, tem a sua organização. Aí se você decide, você quer já pegar depois dessas aulas, já fazer as tarefas na sequência, também é possível. Quer deixar para tarde, para fazer como a rotina da escola, também é possível. Você deve encontrar a melhor maneira de você conseguir isso aí, tá bom? Ó, nós não terminamos esse módulo, esse é o primeiro vídeo, tá bom? Eu não passei tarefa ainda, porque eu vou passar na segunda parte desse vídeo, então você assiste a outra parte para a gente complementar, e aí você tem o roteiro da tarefinha que eu vou mostrar para vocês. Tudo bem, amigos? Ó, fiquem com Deus, estamos com vocês, tá bom?